A cerâmica é o material artificial mais antigo produzido pelo homem. É um material de grande resistência, frequentemente encontrado em escavações arqueológicas. Pesquisas apontam que a cerâmica é produzida há cerca de 15 mil anos. Quando saiu das cavernas e se tornou um agricultor, o homem encontrou a necessidade de buscar abrigo, mas também notou que precisaria de vasilhas para armazenar água, alimentos colhidos e sementes para a próxima safra. Tais vasilhas deveriam ser resistentes, impermeáveis e de fácil fabricação. Estas facilidades foram encontradas na argila, deixando pistas sobre civilizações e culturas que existiram milhares de anos antes da era cristã. A cerâmica é uma atividade de produção de artefato a partir da argila, que se torna muito plástica e fácil de moldar quando umedecida. Depois de submetida à secagem para retirar a maior parte da água, a peça moldada é submetida a altas temperaturas, que lhe atribuem rigidez e resistência mediante a fusão de certos componentes da massa, e em alguns casos fixados os esmaltes à superfície. Essas propriedades permitem que a cerâmica fosse utilizada na construção de casas, vasilhames para uso doméstico e armazenamento de alimentos, vinhos, óleos, perfumes, na construção de urnas funerárias e até como superfície para escrita. A cerâmica pode ser uma atividade artística ou uma atividade industrial. Hoje, além de sua utilização como matéria-prima constituinte em diversos instrumentos domésticos, da construção civil e como material plástico nas mãos dos artistas, a cerâmica também é utilizada na tecnologia. A cerâmica é muito antiga, sendo que peças de argila cozida foram encontradas em diversos sítios arqueológicos. No Japão, as peças cerâmicas mais antigas conhecidas por arqueólogos foram encontradas na área ocupada pela cultura Jomon, há cerca de 8 mil anos. Antes do final do período Neolítico, que compreendeu aproximadamente de 26 mil a.C. até por volta de 5 mil a.C., a habilidade da manufatura de peças de cerâmica deixou o Japão e se espalhou pela Europa e pela Ásia, não existindo, entretanto, um consenso sobre como isto ocorreu. Na China e no Egito, por exemplo, a utilização da cerâmica remota há mais de 5 mil anos. Nas tumbas dos faraós do Antigo Egito, vários vasos de cerâmica continham vinho, óleos e perfumes para fins religiosos. Muitas culturas, desde os primórdios, desenvolveram estilos próprios, que com o passar do tempo consolidavam tendências e evoluíram no aprimoramento artístico. Estudiosos confirmam que a cerâmica é a mais antiga das indústrias. Ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar o barro endurecido pelo fogo. Esse processo de endurecimento, obtido casualmente, multiplicou-se e evoluiu até hoje. A cerâmica passou a substituir a pedra trabalhada, a madeira e mesmo as vasilhas feitas de frutos como coco ou casca de certas cucurbitáceas. As primeiras cerâmicas de que se tem notícia são da pré-história, vasos de barro, sem asa, que tinham cor de argila natural ou eram escurecidas por óxidos de ferro. A cerâmica para a construção e a cerâmica artística, com características industriais, só surgiram na antiguidade em grandes centros comerciais. Mais recentemente passou por uma vigorosa etapa após a Revolução Industrial. Os materiais cerâmicos possuem sua aplicabilidade limitada em certos aspectos, devido às suas propriedades mecânicas que são inferiores às dos metais. A principal desvantagem é uma disposição à fratura catastrófica com muito pouca absorção de energia. Na temperatura ambiente, as cerâmicas quase sempre fraturam antes de qualquer deformação plástica ocorrer, quando uma tração é aplicada. O processo de fratura frágil consiste na deformação e propagação de trincas através da seção reta do material em uma direção perpendicular,
à carga aplicada. O crescimento da trinca se dá geralmente através dos grãos. E isso pode ser explicado pela existência de defeitos no material, que acabam servindo como fatores de concentração de tensões, que são pontos onde a magnitude de uma tensão de tração é amplificada onde é aplicada. Uma concentração de tensões na extremidade de um defeito pode causar a formação de uma trinca, a qual pode se propagar até uma fratura real, como veremos no vídeo a seguir. O comportamento tensão-deformação de cerâmicas não é avaliado através de um ensaio de tração, por 3 motivos. Primeiro, é difícil preparar a amostra cerâmica geometricamente na máquina exigida para tração. Segundo, é difícil prender materiais frágeis sem fraturá-los. Terceiro, a deformação das cerâmicas falham após uma deformação de apenas 1%, o que exige que os corpos de prova de tração estejam perfeitamente alinhados. Logo, o ensaio mostrado no vídeo foi um ensaio de flexão transversal, e esse é um ensaio realizado para materiais cerâmicos. Nesse ensaio, um corpo de prova na forma de uma barra com seção reta circular ou retangular é flexionado até a sua fratura, utilizando uma técnica de carregamento em 3 ou 4 pontos. A superfície superior do corpo de prova é colocada em um estado de compressão, enquanto a inferior encontra-se em tração. A tensão de ruptura é dada na equação a seguir. Uma vez que durante a flexão um corpo de prova está sujeito tanto a tensões compressivas como a tensões de tração, a magnitude da sua resistência à flexão é maior do que a sua resistência à fratura por tração. A matéria-prima da cerâmica é natural e é encontrada em depósitos da crosta terrestre. Após a mineração, esses materiais são moídos e a partir desses processos se inicia a fabricação da cerâmica. Existem também as matérias-primas sintéticas, que já são fornecidas prontas para uso e fabricação. Geralmente, os materiais cerâmicos são fabricados com a composição de 2 ou mais matérias-primas. Dessa forma, é essencial que a dosagem dos materiais e aditivos usados sigam a rigor as formulações de massas pré-estabelecidas. Cada tipo de massa tem a sua própria técnica, para assim dar forma às peças. As massas podem ser classificadas de 3 formas: suspensão, para obter peças em moldes de gessos ou resinas porosas; massas secas ou semissecas, para obter peças por prensagem; e massas plásticas, para obter peças por extrusão. A formação de peças cerâmicas depende de vários processos, sejam eles fatores econômicos, geométricos e da característica do produto. Os processos mais utilizados são a colagem ou fundição, que consiste em verter uma suspensão num molde de gesso, onde retém a água contida da suspensão e se molda, formando a parede do sólido. Outro processo é a prensagem, onde a massa, geralmente granulada, é colocada em um molde de material polimérico e introduzida numa câmara com fluido que é comprimido por uma forte pressão. Na extrusão, a massa plástica é colocada numa extrusora que é compactada por um pistão. E por fim, o torneamento, que é uma prática manual feita depois da extrusão para dar forma desejada à peça. O tratamento térmico é um processo fundamental, pois dá propriedades finais ao produto. O tratamento térmico compreende 2 etapas, a secagem e a queima. Depois da formação da peça, é necessário o processo da secagem para eliminar o acúmulo de água restante, dessa forma evitar algum defeito ou comprometimento da peça. Na queima, a peça passa por fases de perda de massa, desenvolvimento de fases cristalinas, formação da fase vítrea e a soldagem de grãos, sendo assim um processo que adequa o produto à sua aplicação desejada.
Para o acabamento dos objetos, a cerâmica é retirada do forno e passa por uma inspeção, logo está pronta para o consumo. Em alguns casos, necessita de particularidades, como cortes, furação, entre outros. Em algumas cerâmicas, como louças de mesas, passam por um processo chamado esmaltação, que recebem uma fina camada de um esmalte, deixando o produto com aspecto vítreo. Esta camada vítrea contribui para os aspectos estéticos, higiênicos e melhorias de algumas propriedades como mecânica e elétrica. Nessa etapa do trabalho, vamos falar sobre os custos de produção da cerâmica. Os custos para a produção da cerâmica devem ser estimados considerando os itens abaixo. Item de custo de produção da cerâmica brasileira e seu percentual em relação ao custo total. São eles: trabalho com percentual de 23%, GLP e outros componentes do combustível com 15%, eletricidade com 3%, matéria-prima com 37% e outros com 22%. Com maior detalhamento, os custos de produção da cerâmica envolvem salários, comissões e encargos, tributos, impostos, contribuições e taxas, aluguel, taxa de condomínio e segurança, água, luz, telefone e acesso à internet, produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários, recursos para manutenções corretivas, assessoria contábil, propaganda e publicidade da empresa. Aquisições de matéria-prima e insumos, despesas com vendas, despesas com armazenamento e transporte, despesas com a parte de normatização e legalização ambiental, despesas com máquinas e equipamentos, capacitação e qualificação da mão de obra, tendo em vista que, muitas vezes, existe uma carência de profissionais qualificados e essa qualificação deve ser constante nessa área. Custos de depreciação das máquinas e equipamentos. Este é um setor que possui uma evolução tecnológica dinâmica. A seguir estão listadas algumas tabelas de custos de produção da cerâmica. A tabela 1, intitulada como Estrutura de custos dos produtos cerâmicos. Então, ali estão listados os custos totais, o valor, que é expresso em euro por metro quadrado, e a porcentagem. Os custos são custos de produção, custos comerciais e custos administrativos e financeiros, com um total de 9,85% e percentual de 100%. Ali está especificados outros valores, dos outros custos e o percentual de cada um. A tabela 2, intitulada como Composição do custo de produção, também é composta pelos custos, valor expresso em euro por metro quadrado e o percentual. Então, ali alguns custos são matérias-primas, esmaltes, energia, a elétrica mais a térmica, embalagens, materiais de consumo e manutenção, ferramentas e serviços externos, mão de obra direta e amortizações, com um valor total de 6,94% e a porcentagem de 100%. Ali também está especificado o valor de cada um desses itens que eu falei e a porcentagem deles. E esses dados foram tirados da produção italiana, dados médios da produção italiana no ano de 2006. Na tabela a seguir estão listados os custos fixos para a montagem de uma empresa de produção de cerâmica. Então, ali tem 12 itens, que são os custos fixos para a montagem. Entre eles estão terreno de 3.000 metros quadrados, construção do galpão, construção do forno, instalações auxiliares, maromba horizontal, máquina para fabricação de telhas, boquilha para telhas, exaustores, grades para secagem de telhas e tijolos, carrinhos de transporte interno, poço artesiano e móveis de escritório. Ao lado de cada um está listada a vida útil, porcentagem de depreciação, o valor total e a depreciação anual. Então, o valor total desses itens é de 102.250 mil e a depreciação anual é de 14.175 mil. A próxima tabela está listada os custos fixos mensais. Tem 9 itens, entre eles depreciação, pessoal com encargos de escritório,
honorários do contador, energia elétrica, água, telefone, manutenção, retirada do proprietário e despesas administrativas. Está listado ao lado de cada um o valor total, né? E o valor total dos 9 itens é de R$ 4.276,13. Na próxima tabela estão listados os custos mensais da mão de obra. Então tem ali 6 itens, né? Entre eles o encarregado de produção, forneiro, cortador, lenhador, ajudante, encargos sociais. Ao lado de cada um está especificado o salário unitário, o custo mensal e o custo anual. O custo total desses itens, né, o mensal é de 2.912 e o custo anual é de 34.944. Nessa tabela estão especificados os materiais usados diretamente na fabricação do tijolo. A matéria-prima é argila vermelha e a lenha para forno. Está especificado ao lado de cada um a quantidade, o custo unitário e o total. O custo total dessas duas matérias-primas é de R$ 84,5600. Nessa tabela estão especificados os materiais usados diretamente na produção da telha. Matéria-prima é a argila vermelha e a lenha para forno, né? Então está especificado ali a quantidade, o custo unitário e o custo total. O custo total é de R$ 84,5600. E um segundo item é as embalagens, né? As embalagens da telha, somando um total de R$ 89,5600. Nessa próxima tabela está especificado os custos unitários de produção do tijolo e da telha. O tijolo, o custo fixo dele é 18,69, custo da mão de obra 12,73, custo dos materiais diretos 84,5600. Esses custos são os mesmos que para a telha. O que muda entre os dois é o custo total por milheiro, que o do tijolo é de 115,98 e o da telha é de 120,98. Nessa parte do trabalho, vamos falar sobre a aplicação da cerâmica na sociedade. Então, temos 2 tipos de cerâmica, a tradicional e a avançada. Primeiramente, vamos falar sobre a tradicional. A cerâmica tradicional é aquela utilizada em revestimentos diversos, que vão desde azulejos até vasos para cultivo. Tijolos também são produzidos a partir dessa cerâmica, assim como qualquer outro objeto que não requer uma maior sofisticação. Já a cerâmica avançada são materiais de engenharia obtidos a partir de uma matéria-prima mais purificada, que pode ser a mesma que dá origem à cerâmica tradicional, mas está em um estado maior de pureza. Utiliza-se esse tipo de cerâmica, por exemplo, em tijolos refratários para churrasqueiras e alguns fornos.